Sei que é mais complicado conversar assim por esse modo virtual, mas vou tentar superar esse gap. Bom, pretendo falar aqui mais ou menos uns 30 minutinhos, focando nessa questão, então, dando inclusive continuidade, né, a conversa que vocês vinham tendo sobre armas atômicas, né. Bom, primeiro, talvez me situar um pouquinho nessa conversa, né? Quem sou eu e a partir de onde eu estou falando, né? Eu não sou um acadêmico, diferente de vocês que estão aí num debate universitário, de graduação, de pós-graduação. A minha graduação é só em jornalismo, né? Então, a minha aproximação com esse tema todo é prática, né? Eu trabalhei 7 anos no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Como vocês certamente já sabem, é uma organização muito importante vinculada com a origem do direito humanitário, cuja uma parte desse direito humanitário diz respeito justamente ao controle de meios e métodos de guerra, o que diz respeito a armas e munições, táticas e técnicas de guerra. Portanto, a minha entrada no assunto se dá do ponto de vista cronológico, nesses 7 anos que eu passei no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, trabalhando com a parte de comunicação, a comunicação entendida como uma atividade muito ampla dentro da organização, porque ela não é só uma comunicação com jornalistas no dia a dia, mas ela é uma comunicação voltada para a promoção justamente do direito humanitário, de maneira que o meu conhecimento sobre direito humanitário vem daí, embora eu não seja advogado, não seja jurista, não tenha uma formação acadêmica em direito. Eu tive de acumular conhecimento por meio de cursos dentro do CICV, em Genebra, em outros lugares, para poder falar a respeito. E como é um tema muito interessante para mim, eu dei sequência por conta própria a essa formação. E tive o Brasil tem um grande azar e eu tenho uma grande sorte, né, que é o fato de ter poucos brasileiros que entendem desse assunto. Então, facilmente eu acabei posicionado na imprensa de maneira a poder comentar esses temas a partir do que eu sei e principalmente das fontes que eu tenho e que sabem mais do que eu, né? Então, eu tenho sido isso, né? Tenho exercido esse papel nessa área, que é de, talvez, popularizar um pouco o conhecimento do direito humanitário, e vamos chamar assim vulgarmente, das normas da guerra, das leis da guerra, entre um público leigo que não tem conhecimento disso, né? Esse desconhecimento não é só do público dito leigo, né, do leitor imaginário que a gente tem, da pessoa, da minha mãe e tal, mas é também das pessoas do ramo, né? É muito comum que pessoas do ramo do direito também não tenham conhecimento sobre direito humanitário, leis da guerra, assim como as pessoas da área de relações internacionais. Então, sobretudo com as colunas nos jornais, tenho sentido que esse papel da comunicação e do jornalismo tem sido importante para justamente preencher essas lacunas e aproximar diferentes públicos desse debate, né? Como a gente sabe, a academia tem a característica de ser muito fechada em si, de ser muito encastelada, de ser muito hermética, tanto na sua relação com a sociedade, quanto na forma como difunde o conhecimento, né? Termos muito técnicos, textos muito ilegíveis, muitas vezes, né, para pessoas comuns. E isso não é uma crítica, a ideia não é essa, mas é uma constatação, né, de uma característica, porque a linguagem científica, exatamente para cumprir com os critérios de precisão e de rigor acadêmico, peca na simplicidade, né? Não são textos simples. Então, acaba que o lugar que, teoricamente, teria mais conhecimento teórico sobre essas coisas, que a academia, se comunica muito pouco com as pessoas. Então, o meu trabalho é um pouco aí, na imprensa, vocês podem me acompanhar. Eu tenho uma coluna no UOL, se vocês entram lá, procuram, vocês vão encontrar reunidos os textos que eu tenho feito, e eles buscam dialogar com os acontecimentos contemporâneos à luz do direito da guerra, e outros temas também, muito sobre política externa brasileira e política internacional, e de forma mais forte no livro, né, que eu estou lançando, saiu mês passado, é esse livro aqui, vocês devem ter visto por aí, se chama As Regras da Guerra, e ele conta a história dessa normativa, né, desse campo do direito internacional público, junto com a história das guerras. Então,
é muito comum que pessoas leigas se perguntem por que o homem faz a guerra, por que ele inventou a bomba atômica, como é que nós chegamos nisso, é da nossa natureza, não é? Isso é... Todo mundo tem esse impulso, não tem? Todas as civilizações fizeram guerra, existe algum... Né? Então, questões até do campo antropológico sobre a violência no ser humano, a violência intergrupal organizada, né? Então eu retrocedo até o Paleolítico e venho contando a história da violência nas relações humanas e, em paralelo, a história da tentativa de mitigar os efeitos dessa violência, né? De criar normas humanitárias para proteger as pessoas. Bom, com tudo isso a gente chega no assunto aqui, que é mais focado, né? Que é a questão do CTBTO, do TEPAN, dos tratados relativos à questão nuclear, pegando um pouco a deixa da palestra anterior. Eu tenho dito o seguinte, veja só, a característica dos dias atuais, desde o início do segundo mandato do presidente americano Donald Trump, tem sido o desprezo pelo direito internacional, né? Isso é bastante claro, inclusive faço referência sempre a uma entrevista que ele deu para o New York Times, que vocês devem sempre ter o seu bookmark ali no computador, guardada, porque ela sempre deve ser citada, que é uma entrevista longa que ele deu para repórteres do New York Times dentro do Salão Oval da Casa Branca. Isso deve ter sido mês passado ou 2 meses atrás, em que um dos repórteres fez uma pergunta muito útil e muito direta a ele, né? Pergunta sobre o direito internacional, como é que ele vê, se ele se sente limitado pelo direito internacional nas suas ações. E ele responde, não, eu sou limitado apenas pela minha própria moral. Então, esse é um ponto de partida, quer dizer, a principal potência militar, econômica e política do mundo, numa quadra da história especialmente intervencionista, imperialista, no sentido de se dar ao direito de interferir em todos os países do mundo, falar em anexar a Groenlândia, mudar o nome do Golfo do México, invadir a Venezuela, cometer um crime de agressão no Irã. Então, essa potência, que é a mais interventora do mundo, tem um presidente hoje que diz que não reconhece direito internacional e que é regido apenas pela sua própria moral, né? Então, para dizer de um termo simples, o direito internacional acabou, né? Na prática, do ponto de vista desse ator, né? Se antes a gente tinha uma relação mais pudica, né? No sentido de que os Estados Unidos, ainda cometendo crimes de guerra, cometendo crimes de agressão, recorria ao Conselho de Segurança, buscava aprovação, tentava construir alguma aliança multilateral para agir, como no caso do Iraque, na morte de Saddam Hussein, no caso da morte do Gaddafi na Líbia, né? Hoje isso já não existe, quer dizer, já de saída está declarado que esse direito internacional não importa e que as Nações Unidas não importam, né? Quer dizer, diante disso, a energia atômica, a arma nuclear veio preencher esse buraco. Então, se as pessoas antes tinham alguma confiança, e ela nunca é uma confiança total, é sempre uma confiança muito pé atrás, muito desconfiada no direito internacional, e com isso eu quero dizer Conselho de Segurança, Nações Unidas, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, o que quer que seja, né? Ou mesmo a política em si, né? Certa ideia moral de que tem limites, se isso tudo vai para o brejo, o que fica no lugar são as armas atômicas. Então, o que a gente tem hoje é um comportamento muito disseminado de que a arma atômica é o último recurso, né? Então, se você não tem nenhuma possibilidade de contenção no campo jurídico, se você não tem nenhuma contenção no campo moral, né? Se o que impera é uma moral muito individual, como diz o Trump, então a única forma de se proteger já não é recorrendo ao repertório civilizacional das leis, das instâncias de mediação, dos tribunais, nem nada. É tendo uma bomba atômica, né? É isso que a gente vê de parte, por exemplo, de Israel, que tem um programa nuclear totalmente secreto, né? Não visitado, não monitorado por inspetores das Nações Unidas, e vê, por exemplo, o Irã perseguindo um programa atômico, né? Quer dizer, um programa atômico que existe, foi iniciado, aliás, em 1953 pelo programa Átomos pela Paz, por meio do qual o presidente Eisenhower dos Estados Unidos exportou tecnologia nuclear para o Irã. O Irã, à época, era governado por... Quer dizer, os Estados Unidos e os britânicos depuseram o Mossadegh, que era o primeiro-ministro iraniano, que era um primeiro-ministro nacionalista e que nacionalizou a exploração do petróleo no país.
Com isso, ele desagradou a britânicos e americanos, ele foi deposto, o Shah, que tinha autoridade monárquica muito mais simbólica, foi alçado à condição de líder absoluto do país e estabeleceu essa relação com americanos e britânicos, e nesse contexto se inicia um programa nuclear no Irã. Só que em 79 tem uma revolução, os ayatollahs tomam conta do país, a relação com os Estados Unidos vai para o brejo, e esse programa nuclear sai de controle. Então, basicamente, o que os Estados Unidos tentam fazer é conter um programa atômico que eles mesmos deram de presente para o Irã. Mas o que importa aqui é, o Irã corre contra o tempo para desenvolver capacidade nuclear com possibilidade de uso militar, porque sente que não pode recorrer a Conselho de Segurança, a instância nenhuma, Corte Internacional de Justiça, nada que possa refrear qualquer ímpeto de agressão de seus inimigos. E da mesma forma, Israel, quer dizer, então você tem essa situação na qual a última instância é a instância atômica, em que a possibilidade do uso de uma energia destrutiva e completamente ilegal também é o que manteria algum tipo de civilidade, paradoxalmente, né? Que é a arma atômica é a completa incivilidade. E sobre isso é preciso ser bem claro, eu sei que vocês sabem, mas talvez seja importante repetir, não existe arma atômica legal, toda arma atômica é ilegal, né? Todo uso de arma atômica é um crime de guerra, porque a arma atômica viola o mais simples, principal e primeiro princípio do direito internacional humanitário, que é o princípio da distinção. Quer dizer, não tem a possibilidade de você fazer o uso de uma bomba atômica distinguindo o que são alvos militares legítimos e o que são civis e bens civis. Então, qualquer uso de arma que não permita cumprir com o princípio de distinção entre bens civis e pessoas civis protegidas de um lado e alvos militares legítimos de outro, é ilegal. É ilegal por sua natureza ou é ilegal por sua forma de uso. Então, a arma atômica ela é proibida, ela é ilegal. Você pode falar que tem o tratado que você quiser para tentar regular isso, mas são formas de mitigar uma ilegalidade essencial. Quer dizer, não tem possibilidade de uso de arma atômica legal. Além da incapacidade de fazer a distinção, ela também é ilegal porque ela produz danos duradouros e irreversíveis ao meio ambiente, e como não faz distinção, ela também viola proteções de locais de interesse cultural, histórico, religioso, viola normas de proteção de hospitais, ambulâncias, o que você quiser. Ou seja, esse poder destrutivo absoluto e irrefreável da arma nuclear torna ela essencialmente ilegal, e esse é o paradoxo. Quer dizer, diante de um mundo no qual prevalece a ilegalidade de forma geral, onde você tem a ausência e o vácuo do direito internacional, os países correm em direção a essa ilegalidade da arma atômica como uma instância recursal última, como último recurso, como uma espécie de Supremo Tribunal Federal universal, onde vão se dirimir todas as diferenças entre os países por meio dessa ameaça do uso absoluto da força. Bom, isso é muito evidente nos exemplos que eu cito, né? Então, a questão do Irã, a questão de Israel, enfim, a Coreia do Norte sobrevive graças às suas ameaças nucleares e arranca benefícios em transações com o mundo externo a partir dessas ameaças. Isso se disseminou, né? Índia, Paquistão. E como fica o Brasil nisso, né? Então, o Brasil, a gente via na exposição anterior, pelo menos na parte que eu consegui pegar, tem essa ideia de que a América Latina é um território livre de arma atômica, a gente tem um acordo com a Argentina e tudo isso. Mas esse é um retrato do passado, né? O que a gente tem visto hoje em dia, e que eu acho extremamente preocupante, é a disseminação na sociedade, de maneira geral, da ideia de que o Brasil deve ter uma arma nuclear. Isso é bastante estranho de ser dito, eu mesmo me ouço falando e acho esquisito, mas corresponde a uma realidade, né? Essa ideia está bastante disseminada na sociedade de maneira geral e, curiosamente, disseminada de maneira igual entre os dois espectros políticos mais importantes no país, que são direita e esquerda. Então, tanto do lado das pessoas que fazem parte ou que são simpáticas ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto os militantes, os adeptos do bolsonarismo, ligados à família Bolsonaro, mais especificamente ao atual pré-candidato Flávio Bolsonaro, veem a arma atômica como uma coisa boa, né? É muito chocante perceber isso, muito preocupante, porque oferece perspectivas muito sombrias para o futuro. E eu digo isso com base nas declarações desses atores políticos, né? Então, um tempo atrás, eu conversei, por exemplo, com o deputado federal Orleans e Bragança,
que é o relator do TPAN, do Tratado contra a Proliferação Nuclear, né? E ele me disse, eu vou fazer tudo o que for possível para o Brasil não ratificar esse tratado. O Brasil deve ter direito de desenvolver uma bomba atômica, né? Então, esse é um membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e é relator do projeto, né? Então ele dizia, eu vou trabalhar para que o Brasil possa ter uma bomba atômica. E ele fez isso e teve sucesso, né? Então o Brasil assinou o TPAN, mas não ratificou, e o Congresso não ratificou, né? Recentemente o Brasil jogou no lixo esse documento e manteve aberta essa possibilidade, né? Claro, dependeria de uma mudança da Constituição, porque a Constituição proíbe o uso de energia atômica no Brasil para fins militares, mas isso não é um problema, porque um outro político, o deputado Kim Kataguiri, fez uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para que o Brasil possa desenvolver uma arma atômica, né? Então, existe um trabalho muito forte no Congresso, da parte de mais de um ator, de diversos atores, certamente incentivados por setores econômicos, políticos, ideológicos, religiosos, que estão por trás, para que caminhem nessa direção, né? O Brasil ter uma arma nuclear. E, da mesma forma, isso aparece na esquerda, né? Quer dizer, porque isso poderia ser uma obsessão de um certo campo político mal orientado, mas, como eu dizia antes, é uma percepção, infelizmente, muito disseminada de maneira transversal na sociedade. Então, a gente teve o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, ministro do Lula, dizendo num discurso público, não sei se na Petrobras, não me lembro que ocasião foi, em que ele falou isso, né? O Brasil tem essa limitação em relação à energia atômica para fim militar, mas deveria repensar, porque o mundo mudou e se tornou muito perigoso. Ele fez essa declaração nesse típico tom de políticos que não querem fazer frases muito claras a respeito, para depois não arcar com a consequência, mas a coisa foi dita, né? Tanto assim que depois ele fez um desmentido, olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Na verdade, ele percebeu a repercussão que isso teve e tentou conter o dano. Mas o fato é que isso está posto, né? E mesmo do ponto de vista de pessoas que não têm cargo na administração pública, mas têm um papel importante como ideólogos do PT, está, por exemplo, Breno Altman, que é uma pessoa influente em rede social e muito ligada ao partido, fala muito abertamente nisso, né? A gente tem também outros colunistas, Paulo Nogueira, não sei das quantas, não lembro o nome dele, que escreve, inclusive, na Carta Capital e fez um artigo, né? Defendendo a ideia de que o Brasil tem uma bomba atômica. A hipótese me parece absolutamente absurda, né? Não só do Brasil investir bilhões para desenvolver uma bomba, correr o risco de sofrer sanções e embargos do mundo inteiro por causa disso, se meter numa situação parecida com a do Irã, não só por tudo isso, mas porque me parece absolutamente absurda a ideia do Brasil usar uma bomba atômica, porque finalmente a ideia de dissuasão, a ideia de projeção de força, a ideia de ameaçar com o uso atômico só se sustenta se os teus inimigos acreditam que você realmente tem capacidade de usar. E é grotesco imaginar o Brasil lançando uma bomba atômica contra alguém. Então essa questão da bomba atômica tem isso, ela não é só grotesca em si mesma, é uma ideia absurda em si para o Brasil em relação ao desenvolvimento de uma bomba atômica, mas também porque, do ponto de vista moral, né, é interessante pensar no Brasil como vamos dizer, o segundo país do mundo a explodir uma bomba atômica e matar a população de qualquer país que seja, né? Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Mas a gente vive nessa era muito absurda, né? Em que as ameaças superlativas, como eu dizia no começo, e a bomba atômica é a mais superlativa delas, aparece como o último recurso. Então, a ausência do direito internacional, a ausência dos tribunais de arbitragem, a ineficácia, a inoperância dos tribunais internacionais, a ignorância, a omissão, a incapacidade dos tribunais nacionais, né, no sentido de responsabilizar os seus próprios nacionais em relação a crimes. Quer dizer, essa falência muito coletiva do direito internacional empurra os países para esse tipo de saída, né? Então você tem todo mundo correndo atrás dessa ideia absurda de bomba atômica, porque o nosso repertório humano mais sofisticado, que é o de arbitragem, está completamente falido. No meu livro eu conto mais detidamente a biografia de vários pacifistas do século XIX e do século XX, início do século XX, que tratavam exatamente disso, quer dizer,
principalmente no entreguerras, a ideia de que ou o mundo construía instâncias de arbitragem capazes de dirimir as diferenças entre os estados no âmbito jurídico, ou o mundo ia acabar, porque você tem que transferir isso para algum campo ritualizado e simbólico, né? Quer dizer, mal comparando, é um pouco como as Olimpíadas, né? Você tem uma disputa entre países, mas extremamente ritualizada e limitada por guerras muito claras, né? Por regras muito claras, né? Então, o direito também cumpre esse papel, quer dizer, você ritualiza e normatiza e mantém sob controle os parâmetros de disputas de interesse entre os estados, né? Ou mesmo na guerra, muita gente acha que a guerra é a negação disso, mas a guerra também ocorre ou deve ocorrer, e a gente deve se esforçar para que isso aconteça dentro de parâmetros legais muito claros, né? Por isso a gente fala de crime de genocídio quando acontece, por isso a gente fala de crime de agressão quando acontece, por isso o Tribunal Penal Internacional existe, emite ordens de prisão, por isso os países recorrem à Corte Internacional de Justiça. Agora, esse sistema todo ele vai ser tão eficaz quanto a gente consiga fazer dele um sistema eficaz. Se a gente passa 24 horas por dia dizendo que isso não vale nada, é uma abstração, uma loucura, uma coisa de gente ingênua e frouxa, é isso que as pessoas vão absorver e é isso que elas vão pensar. Se a gente, ao contrário, trabalha no sentido, seja acadêmico no campo de vocês, seja no meu como comunicador, no sentido de explicar a importância disso, a história disso, de onde vem, para que foi inventado, né? Em que contexto surgiu, para evitar o quê? Substituir o quê? Talvez a gente crie alguma consciência social, e eu digo isso sem nenhuma ingenuidade, com consciência social estou dizendo criar estímulo e pressão para que tribunais militares funcionem bem, para que o Supremo se ocupe de casos, para que o Lula não convide o Putin para vir no encontro do G20 no Rio de Janeiro, ignorando que o Putin tem uma ordem de prisão emitida pelo TPI, né? Então, para que os atores políticos se sintam vigiados, pressionados, acompanhados pela sociedade, de maneira a fazer com que esses mecanismos avancem, porque do contrário vai prevalecer essas ideias muito esdrúxulas, como do Orleans e Bragança, do Kim Kataguiri e do Emílio Silveira, de desenvolver uma bomba atômica. Quer dizer, a coisa não é tão automática assim, né? Não é tão direta, não é que se o direito vai falir, vão fazer uma bomba. Mas se cria um ambiente. Se você estuda e acompanha, como meu livro mostra, todo o ambiente político internacional na véspera da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, você encontra isso que nós estamos vendo. Né? Uma preparação bélica muito acelerada de parte dos países, um desenvolvimento tecnológico muito forte nessa direção, um direcionamento de recursos muito grande nessa direção, percentual do PIB dos países cada vez mais ocupado com gastos militares, uma paranoia em relação aos inimigos, uma corrida armamentista em relação a vizinhos, né? E a difusão na sociedade dessas ideias belicistas, o certo culto a uma cultura violenta que se exprime no tipo de esporte que as pessoas acompanham, no tipo de comportamento que elas têm nas redes sociais, nas suas relações sociais. Então você tem uma belicização muito orquestrada, muito coletiva, né? Que não tem um ator único, ela não é manipulada e conduzida por nenhuma empresa em particular, nenhum governo em particular, mas ela corresponde a uma certa consciência social coletiva que se instala no mundo, né? Outro dia eu vi um documentário sobre a ascensão do nazismo. Vi um documentário, não, eu li um livro, perdão, da Franciele Becher, que é uma colega historiadora, sobre a ocupação nazista na França, e o que mais me chamou a atenção, e aí eu vi o tamanho da minha ignorância sobre esse período histórico, é que não é que o nazismo brotou na Alemanha como como se diz assim, um raio num dia de sol, né, uma coisa inesperada. Todos os países da Europa estavam com movimentos fascistas muito fortes no seu interior. A França, Portugal, Espanha, todos eles. A Alemanha, obviamente, o Reino Unido, ideias xenófobas, ideias racistas, militarizadas. Então, havia, se você vai a 1939, havia uma consciência coletiva muito em favor das ideias nazistas, não exatamente do Partido Nacional Socialista Alemão, mas do que ele propunha e representava. Claro que a Alemanha tem particularidades, a questão de se reerguer dos efeitos nefastos da Primeira Guerra e tudo isso. Mas do ponto de vista de valores de sociedade, esses elementos do nazismo estavam muito presentes nas coletividades em geral. Se expressaram na Alemanha daquele jeito, mas no início os britânicos estavam muito próximos dos nazistas, buscaram aproximação. Você tinha Franco na Espanha, né? Você tinha o fascismo italiano, enfim. Eu digo isso porque é isso, quer dizer, você tem em cada era uma certa
consciência coletiva que vai numa determinada direção. E a gente está vendo um direcionamento das ideias atuais, contemporâneas, do debate público, muito na direção da guerra, né? E por isso, do exemplo desses nossos compatriotas aqui, nobres, Orleans de Bragança, Kim Kataguiri, Ministro Silveira, falando de bomba atômica, né? E articulistas na imprensa, colegas que escrevem, inclusive, na mesma revista. De maneira que o dilema que se apresenta é esse, né? Ou a gente consegue, de alguma maneira, reverter isso através do fortalecimento das instâncias multilaterais, das instâncias de arbitragem, dos tribunais, ou a bomba atômica vai ser a única instância na qual os países resolvem suas diferenças, seja o uso da bomba, seja a mera ameaça, que já é em si uma coisa extremamente nefasta, né? Então eu deixo por aqui minha apresentação, espero que tenha sido interessante e fico à disposição caso vocês queiram conversar. Obrigado. Ótimo. A gente agradece a sua apresentação, foi incrível te ouvir, foi muito legal. A gente vai passar agora para uma sessão de perguntas. Oi, João, bom dia. Tudo bem? Queria falar, tudo certo, queria agradecer pela apresentação, foi ótima. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, eu sei que você já escreveu sobre a questão do colonialismo nuclear, que é uma temática muito interessante, e quando a gente fala sobre o possível desenvolvimento de armas nucleares, a gente fala sobre a possibilidade de novos testes acontecendo, né? Então, acho que ia ser legal se você pudesse trazer um pouquinho dessa perspectiva sobre o colonialismo e as armas nucleares, acho que ia ser muito interessante. Obrigada. Ótimo, então, eu mesmo, enfim, a experiência de jornalista é uma experiência de se descobrir ignorante, né? Essa é a graça da profissão. Eu fiquei muito surpreso com o quanto eu não sabia sobre testes atômicos, e eu só fui aprender sobre isso quando eu fui a Viena acompanhar a última conferência do CTBTO, que é a instância que trabalha para monitorar testes atômicos no mundo, né? E ali, por força de acompanhar esse negócio, eu acabei conhecendo uma pessoa em particular, um brasileiro, eu não lembro o nome dele, que na época estava na Polinésia, acompanhando justamente os efeitos nefastos dos testes atômicos que foram realizados durante muitos anos nas ilhas do Pacífico, né? Eu não fazia a menor ideia disso, quer dizer, eu falava muito sobre Hiroshima e Nagasaki, sobre ataques nucleares, os dois únicos ataques nucleares do mundo, mas eu não tinha ideia de uma coisa que no fundo é muito óbvia, que era a quantidade de testes de bombas nucleares que foram feitos até que se chegasse na bomba nuclear, e mesmo depois dela, né? Então, toda essa região da Polinésia tem histórias inacreditáveis sobre quantidades brutais, industriais, monumentais, de bombas atômicas que foram detonadas nesses lugares, né? Inclusive mais poderosas em termos de quilotons de explosivos do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, no fundo, é dizer, não é que só teve 2 explosões de bombas atômicas no mundo, Hiroshima e Nagasaki. Tem um monte de explosão de bomba atômica no mundo. É muito mal colocado esse debate. Aí você fala, bom, mas aí não caiu sobre ninguém. Caiu sobre alguém. Isso é mais impressionante. Você começa a escrever sobre isso e falar com as pessoas, e as sequelas estão lá até hoje. As pessoas têm... A área está contaminada, as pessoas não podem comer coisa de lá, só entra comida industrializada vinda de fora, as pessoas têm câncer por causa disso. Os resíduos dos testes atômicos estão lá, né? E mais, o futuro também é preocupante, porque essa região está sendo extremamente militarizada pelos Estados Unidos, projetando um possível confronto com a China, e essas pessoas sabem que se um dia houver um conflito entre China e Estados Unidos atômico, esse lugar vai ser o primeiro lugar do mundo a desaparecer, porque essas são as plataformas de lançamento, são uma espécie de porta-aviões americanos com armas atômicas no Pacífico. E eu fiz uma série de textos, na Carta Capital, principalmente, fiz também alguma coisa na Folha de São Paulo, falando sobre esses lugares. Quer dizer, são os lugares onde ninguém vai, sobre os quais ninguém sabe, são lugares que, do meu ponto de vista, são idílicos, tem as paisagens mais lindas que eu já vi, e lugares completamente infestados pelos testes nucleares e pelos de energia atômica com fim militar, lugares que foram atacados com bombas atômicas, né?
Agora, claro, se você falar hoje em dia, então, para fazer uma bomba tem que fazer tudo isso. Existem outras formas hoje de testar armas nucleares, né? Você não precisa fazer uma detonação em escala real, como antigamente se fazia. Mas é claro que é sempre um risco, né? E é claro que sempre você vai fazer isso no território do outro, né? E o outro é sempre o polinésico, ou no caso dos Estados Unidos foram os indígenas, né? Os povos originários. Os testes no Novo México, quando foram feitos, nem se sabia o que ia acontecer, nem se sabia qual que era o potencial destrutivo daquilo, quer dizer, imaginava. Mas hoje se sabe, e isso também é uma outra coisa muito impressionante, que a nuvem radioativa gerada pelos testes, esses testes tão divertidos e interessantes que a gente vê no filme, como chama o filme com o nosso amigo lá do Peaky Blinders, o Oppenheimer, então tudo muito divertido lá no teste, que legal. Aquilo gerou uma nuvem radioativa que se espalhou por diversos estados americanos, chegou até o México. Tem pessoas sequeladas por causa da radioatividade liberada por esse teste atômico. Mas são áreas indígenas, né? E aí, do ponto de vista do americano médio ali, são desertos. Mas não são desertos, tem pessoas morando. Então, é claro, esse subproduto da corrida atômica sempre cai na conta de algum excluído, né? Então, são os polinésicos, são os indígenas, são alguém que é o outro, né? Que não é eu. Isso também é muito preocupante. Então, eu acho importante se levantar essa questão, porque não é só a questão do ataque nuclear em si, mas de tudo que envolve pesquisa atômica, destinação de dejeto, né? Acidentes, enfim. Então, é uma força realmente que a gente tem recurso para conter, né? Gente, a gente vai abrir para perguntas. Temos mais alguma? Se não, eu tenho uma. Se não, eu tenho uma. Eu tenho uma também. Pode fazer. Aqui. Opa, eu me chamo Fernando Fiala, sou membro da Design, sou editor de conteúdo. E durante sua apresentação, uma coisa que me captou muito foi quando você estava comentando sobre a dificuldade que a gente tem de ter essa passagem do conteúdo que a gente produz na academia para a sociedade, como que isso se dissemina. E a gente, como sociedade civil organizada, como organização, a gente percebe que, vindo desse ambiente de onde você estuda e onde você produz esse conhecimento, na hora que a gente vai disseminar isso, a gente percebe que existem alguns desafios, como você falou, em relação a uma precisão técnica que é necessária e tudo isso. E a minha pergunta é nesse sentido de como você observa essas pontes, essas possibilidades de deixar essa informação mais acessível, democratizada e que as pessoas consigam se sentir tocadas e sejam conscientizadas por esse conteúdo. Então, acho que minha pergunta vai nesse sentido. E uma pergunta em relação à sua trajetória e conteúdo. Eu penso que nós, como organização, a gente sente, muitas vezes, ao você ter um contato que é sempre em relação a estudos, etc., em relação ao impacto que a população civil sofre pelos armamentos que nós trabalhamos, etc., a gente sente, de certa forma, esse peso de entrar em contato com essas histórias, e muitas vezes ouvindo diretamente sobreviventes, etc., mas a gente percebe também que existe uma dimensão do que a gente chama seria esse trauma vicário, né? Que é essa ideia de o trauma que quem trabalha diretamente com essas questões humanitárias, que seria o seu caso, como essa pessoa também envolve um trauma relacionado ao que ela observa e o que ela tem que trabalhar diariamente e sempre estar envolvido num contexto de guerra, mesmo que não como vítima, mas como uma pessoa que trabalha com isso para disseminar essa informação e levar esse conteúdo adiante por determinados motivos. Então, eu queria entender como que isso também se desenrolou na sua trajetória e como que você lidou com essas questões, como que é isso para ti. Muito obrigado. Tá bom. Olha, sobre comunicação, eu acho que o desafio talvez não cair num lugar muito onde a gente cai, que é de que as pessoas falam, bom, e daí, entendeu? Você está falando essas coisas, mas ninguém respeita, e daí? Isso tudo é uma abstração, né? Isso tudo é uma fantasia, quer dizer, no fundo o que a gente está vendo é que ninguém respeita nada e tal. No meu livro, inclusive, eu conto algumas passagens assim,
um em particular que eu estava na CNN falando sobre a guerra na Ucrânia e tal, e acho que o assunto era ataques a ambulâncias ou alguma coisa desse tipo, e falei, olha, bom, tem uma convenção, na verdade a primeira vez que se legislou sobre isso, em 1864, se falava de ambulâncias, é mais velho que andar para trás, é proibido e tal e tal. E o meu colega de bancada era o Boris Casoy, ele falou, ninguém liga para isso aí, porra, ninguém respeita e tal. E eu recorri a um exemplo que eu uso muito e que algumas pessoas já não aguentam mais ouvir, mas que é muito bom, que é dizer assim, olha, é um pouco como regra de trânsito, quer dizer, as pessoas violam, é óbvio, passam em cima da faixa, claro, violam sinal vermelho, sim, mas não é por isso que alguém vai dizer, olha, ninguém respeita, vamos acabar com isso, entendeu? Vamos fazer um trânsito sem semáforo, sem faixa de pedestre, né? É o contrário, quer dizer, se a gente constata que existe violação, a gente tem que reforçar a consciência sobre regras de trânsito, reforçar a educação, reforçar a punição, a responsabilização de quem viola, né? Então, a comunicação tem essa dificuldade, quer dizer, eu mesmo, toda vez que eu ouço alguém falar sobre essas questões com as quais a gente trabalha, eu tenho uma preguiça, porque, pô, muita coisa é uma fantasia mesmo. Então, claro, bom, aqui a gente está entre pessoas que estudam o tema, a gente sabe do que se trata, mas se uma pessoa de fora entra, ouve o colega anterior falando de tratado, toteloco e tudo mais, você vai dizer, pô, quem respeita, né? Eu dizer, CTBTO, TEPAN, não sei o quê. E tá nem aí, quer dizer, a primeira coisa que ela vai dizer, olha, Israel é quem mais viola a lei da guerra hoje em dia, os caras têm uma arma atômica, ninguém vê, ninguém entra, por que vocês estão falando essas bobagens, entendeu? Então, acho assim, quem se propõe a trabalhar com comunicação nessa área tem que ter isso de partida, quer dizer, não é que as pessoas estão dormindo lá, não sabem nada, e você vai despejar um conteúdo e elas vão falar, nossa, que maravilhoso. As pessoas sabem, elas têm uma intuição, uma percepção de que existem limites e tal, e que ninguém está nem aí, entendeu? Então, é preciso tomar cuidado para não entrar de modo muito ingênuo nessa conversa, né? Como dizendo, né, se diz assim, nossa, olha, existe uma regra sobre isso, e todo mundo vai dizer, nossa, que incrível, não sabia, bom, nossos problemas estão resolvidos, né? A gente tem que entrar um pouco um jogo de xadrez, você tem que fazer uma jogada já prevendo 3 ou 4 coisas adiante, né? Então, vou dar um exemplo aqui para não ficar muito etéreo, né? Acho que uma das últimas coisas que eu fiz sobre direito humanitário foi sobre a morte de uma jornalista libanesa no sul do Líbano. Israel matou ela com, acho que, um bombardeio, uma coisa assim. E era uma moça muito conhecida e tal. E, bom, claro, o debate, assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente já sabe qual é o percurso das coisas, né? Então começa primeiro, que absurdo, mataram uma jornalista. Depois vem uma onda de, olha, mas não era bem assim, ela fazia propaganda para o Hezbollah, trabalhava numa emissora do Hezbollah e tudo mais, um pouco insinuando que ela não tem, né, que ela não é honesta, que ela... Então, como é que eu escrevi sobre o assunto? Em vez de eu dizer, olha, jornalistas são protegidos pelo artigo 79 do protocolo 2 de 77, adicional às convenções de 49 e tal, porra, a mulher foi morta, entendeu? Você vai dizer isso, vão dizer, pô, beleza. E aí, né? Você tem que dar alguns passos à frente. Então, eu entrei no debate dizendo assim, olha, o fato de um jornalista qualquer fazer propaganda para quem quer que seja, não transforma ele em alvo. O fato de um jornalista trabalhar para uma emissora de quem quer que seja, do Hezbollah, se você quiser, ou de Israel, não transforma em alvo. A única coisa que transforma alguém em alvo legítimo é ser combatente. Se não houver uma prova de que a pessoa estava segurando um fuzil quando foi bombardeada, é civil. Importa. Se você começar a querer estabelecer critérios de independência jornalística para decidir se alguém é alvo ou não, você já imaginou? Fulano não é equilibrado bastante, não é neutro, não é objetivo bastante, vamos bombardear ele, né? Então, a comunicação é isso, você tem que pressupor que teu interlocutor não parte do ponto zero, né? Ele parte, na verdade, de uma posição de desconfiança, de crítica, né? Então, acho que isso é importante para orientar a comunicação. E a segunda coisa que você fala sobre trauma humanitário e tal, olha,
É isso, e cada um sabe o seu limite, né? Eu, por alguma razão, saí do Comitê Internacional da Cruz Vermelha depois de 7 anos. Eu estava com um filho pequeno, a minha perspectiva profissional era muito associada a assumir missões em locais muito ruins e eu não quis, né? Então, cada um sabe, né, do que quer fazer, de qual é o seu limite, do quanto quer participar da coisa, né? E é importante manter essa perspectiva, né? Quer dizer, eu escrevi um livro sobre isso, passei bastante tempo trabalhando nisso, e tenho consciência sobre o meu estado mental, emocional, em relação a ficar nesses temas, né? Então eu sei quando me afastar, eu sei quando tentar mudar de assunto, eu sei que esse é um ciclo que eu criei, né? Eu tenho consciência disso, que eu procurei isso, que eu lancei esse livro, que eu faço esse debate, que eu escrevo a respeito. Então, eu não fico me vitimizando no sentido de que as circunstâncias são terríveis quando a gente trata da guerra e tal. Eu estou conscientemente lidando com esse tema, eu acho ele importante e tal. Agora, eu tenho a consciência de que isso não me define, né? Eu já cobri futebol, eu já cobri impeachment da Dilma, prisão do Lula, eu já fui editor de política, de economia. Eu acho isso muito importante, você ter consciência de que você está fazendo alguma coisa que você quer e você tem opções. Você pode parar, você pode abandonar o teu curso, você pode abandonar a organização para a qual você trabalha, você pode parar de escrever sobre esse assunto, você pode se dedicar a outra coisa, você pode inventar uma nova carreira, você pode largar tudo isso, você pode fazer qualquer coisa, você pode parar de ler jornal, de ver televisão, né? O importante é você ser sujeito das escolhas que você está fazendo. E enquanto você está fazendo uma coisa, fazer direito. Então você vai, faz com o maior afinco que você tem. Sentiu que aquilo tem um peso emocional, que é uma coisa que te desgasta de alguma maneira, você lida com isso. Como é que você faz psicanálise? Você muda de atividade, você muda de curso, você larga, você diz isso aqui não é para mim, ou isso aqui não é para mim agora, ou isso aqui não é para mim nessa intensidade, isso aqui não é para mim desse jeito, né? E foi o que eu fiz, quer dizer, eu não trabalho mais na Cruz Vermelha, eu escrevo a respeito do tema, né? Eu não viajo. Um exemplo maior que eu posso dar é: eu não sou um correspondente de guerra. Eu não gosto, eu não quero ir. Então, eu fui para Haiti em 2010, conto essa experiência no livro, passei por apuro. Eu fui para Israel em 2024, fui nos locais onde aconteceu o massacre de 7 de outubro, conversei com sobreviventes, fui para a fronteira com o Líbano, quando o Hezbollah estava bombardeando o norte de Israel, vi os prédios da faixa de Gaza, não pude entrar porque era proibido. Eu me expus a isso, teve um custo, foi difícil para mim, eu não gosto. Por várias razões, incluindo coisas muito simples, como eu tenho 1,95 m e para mim é difícil viajar de avião 11 horas para qualquer lugar. Então, assim, cada um sabe os seus limites. Então, quando você me pergunta sobre trauma humanitário e coisa e tal, a única regra que vale é essa: você ter consciência sobre até onde você quer ir, você ser sujeito do que você está fazendo, não se colocar como vítima da circunstância, né? Eu faço isso porque eu não tenho escolha, eu faço esse curso, agora é tarde para abandonar, eu já fiz muito, eu estou nesse trabalho porque eu não tenho outro. Você sempre tem uma opção. Se você fica e se expõe a uma coisa que te traumatiza, é porque você quer, ou porque você considera que as opções outras são piores, né? Então é importante sempre assumir a responsabilidade das opções que se faz. É isso que eu posso sugerir e dizer para vocês. A gente agradece muito, foi incrível a experiência de te ouvir. Infelizmente, nós não vamos poder continuar com a sessão de perguntas, a gente pede desculpas. Obrigado. Beleza, valeu, gente. Bom encontro aí, obrigado pelo convite, um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.